passo a passo do diagnóstico do câncer de mama até a sua cirurgia? Para começar, eu já digo, sempre tenha um caderno de dúvidas. Anote tudo o que for surgindo de dúvidas, sugestões e experiências, porque isso pode ser, ao longo dessa sua jornada, sempre esclarecido pelo seu mastologista. E, na verdade, o primeiro passo do seu diagnóstico é de responsabilidade nossa. Cabe a nós explicar para vocês qual é o tipo do tumor, qual é a gravidade daquele tumor. E eu sempre digo, nós temos que dar ao problema o tamanho exato que ele tem. E na grande maioria das vezes, depois da primeira consulta, depois de uma conversa, depois desse esclarecimento inicial, a frase que a gente mais escuta quando a paciente sai da primeira consulta é: "Ai, doutora, agora eu estou um pouco mais aliviada." Porque geralmente a gravidade do diagnóstico e a intensidade do tratamento geralmente são menores do que aquilo que nós trazemos em mente. O segundo passo, que também vai ser do seu mastologista, é a solicitação de alguns exames complementares. Para tumores muito iniciais, cabe ao mastologista definir quais exames ele realmente julga necessário. Pode ser feito radiografia de tórax, ultrassom de abdômen, ultrassom transvaginal, cintilografia óssea. São alguns dos exames que podem fazer parte desse processo de estadiamento inicial. E qual é o objetivo dessa etapa? É identificar se existe, nos tumores de mama, no caso um pouco mais avançados, algum sinal de que células do câncer da mama se instalaram em outros lugares, que são as conhecidas metástases. Para tumores iniciais, isso cabe uma discussão entre mastologista e a própria paciente. Para tumores mais avançados, aí nós podemos contar com o auxílio de exames como tomografias de abdômen, tomografia de tórax, PET-CT, que são exames mais direcionados para tumores que têm maior chance de terem dado metástase para outros lugares. Exames de sangue, exames de urina também são solicitados geralmente nessa primeira consulta pelo seu mastologista, que vão fazer parte de uma identificação e de um esclarecimento de como está a sua saúde de maneira geral, para que os tratamentos sejam feitos de acordo com as suas condições. Em relação aos exames de imagem da mama, isso também cabe uma definição pelo seu mastologista. Às vezes, nós solicitamos que repitam a mamografia, por exemplo, caso tenha algum detalhe que não tenha ficado tão claro no exame que a paciente traz. Em alguns casos, nós também solicitamos ultrassonografia de mama, ultrassonografia de axilas para avaliar os linfonodos axilares, que são conhecidos como ínguas, e em alguns casos específicos, pacientes mais jovens, pacientes com um tipo de tumor chamado carcinoma lobular, a gente também pode solicitar a ressonância magnética das mamas. Mas todos esses exames devem ser solicitados de acordo com critérios bem estabelecidos. Isso não funciona para todas as pacientes. O próximo passo talvez seja indicação do mastologista que você passe com outros profissionais da saúde. Pode ser, por exemplo, o oncologista, pode ser o médico geneticista, uma nutricionista, um psicólogo, por exemplo. Ao contrário do que a maioria das pacientes imagina, a consulta com o oncologista ela não é igual à indicação de quimioterapia. É sempre importante e nos grandes serviços, é uma prática nossa em particular, que os casos de câncer de mama, mesmo que diagnosticados no início, sejam discutidos com a equipe multidisciplinar, porque algumas estratégias de tratamento são definidas em conjunto entre o seu mastologista e o seu oncologista. Então, agendar uma consulta com um oncologista, seja apenas para que você conheça aquele outro profissional que vai fazer parte do seu tratamento, ou até para que nessa primeira consulta já seja desenhado um tratamento baseado em quimioterapia, caso essa seja a indicação, é super importante e faz parte da nossa prática.
Os outros profissionais, como médico geneticista, nutricionista e psicóloga, também são de rotina parte do seu tratamento como um todo. Eles não precisam ser contactados nesse primeiro momento, até porque às vezes são muitas informações, são muitos exames para serem realizados. Mas em breve, esse contato com outros profissionais também é super importante para que você tenha um tratamento de maneira muito completa. Caso na primeira consulta o seu mastologista já identifique que o tratamento vai ser iniciado com a quimioterapia, por exemplo, tumores que chamamos do tipo triplo negativo ou tumores que chamamos de HER2 positivo, de tamanhos um pouco maiores ou já com um comprometimento dos linfonodos da axila, a primeira consulta com o oncologista serve para que ele te explique e te acolha em relação a tudo o que vai ser realizado a partir daquele momento. Quando nós indicamos o início do tratamento de quimioterapia, durante as sessões de quimioterapia, todos os efeitos colaterais são bem explicados, são manejados. A paciente tem que entender que existem estratégias, por exemplo, como o uso de toucas hipotérmicas, que reduzem de uma maneira muito significativa a queda de cabelo durante esse tratamento. O oncologista vai te explicar quais são os benefícios em relação a fazer ou não fazer a quimioterapia, e tudo isso faz com que esse tratamento e essa etapa seja um pouco mais leve do que ela parece. E durante o tratamento da quimioterapia é super importante programar retornos com o seu mastologista. Caso a quimioterapia seja indicada já nesse primeiro momento, o mastologista deve solicitar a marcação da área do seu tumor com um clipe que pode ser feito através de ultrassonografia ou de mamografia, para que no momento da cirurgia, caso esse tumor desapareça com o tratamento da quimioterapia, existem grandes chances disso acontecer, o mastologista precisa saber exatamente o lugar onde esse tumor se localizava, porque a cirurgia deve ser realizada. Mesmo que esteja programado desde o primeiro momento, por algum motivo específico, a mastectomia, que é a retirada completa da mama, a localização desse clipe aonde estava o tumor facilita também o trabalho do nosso colega médico patologista para identificar a área onde a lesão estava. E os retornos programados com o seu mastologista durante o processo da quimioterapia servem para serem discutidas em todas as oportunidades as estratégias cirúrgicas que o mastologista identifica como ideais para o seu caso e também as suas expectativas sobre o tipo de cirurgia a ser realizada. Então, em cada retorno, o mastologista vai avaliar no seu exame físico como está sendo a resposta do seu tumor ao tratamento de quimioterapia, adicionar exames de imagem para fazer esse acompanhamento de uma maneira mais direta e também discutir todas essas estratégias e programar, geralmente 30 dias depois do final da sua quimioterapia, a sua cirurgia. Então, já sabendo dessas informações, fica mais fácil quando chegar à sua primeira consulta depois de um diagnóstico entender o que o mastologista vai explicar sobre aquela doença, programar quais são os exames que são necessários para fazer naquela situação, quais são os tratamentos que vão ser obrigatórios no seu caso, se a quimioterapia necessariamente vai estar incluída, quais são os benefícios dela, os efeitos e qual é o tipo de cirurgia que está indicado no seu caso. Esse processo com essa equipe multidisciplinar é super importante para que você se sinta segura durante todo esse processo.